Agora uma reportagem exclusiva com uma população assustada. O número de casos de câncer na cidade de Caetité, no sertão da Bahia, está preocupando os moradores. Eles acreditam que a doença é resultado da exploração do urânio, um mineral radioativo usado para abastecer reatores de usinas nucleares. Uma doença grave que atinge muitas famílias. Câncer. Começou com câncer nos rins, aí foi tirado o rim e depois se alastrou pelo corpo todo. Meu pai foi no rim. E a tua mãe? Minha mãe foi no seio e minha irmã foi no útero. Tiraram a mama todinha e debaixo do braço também. Estamos em Caetité, cidade histórica de 50 mil habitantes. Casos de câncer são comuns nesta região do Brasil. Nas comunidades rurais, difícil é entrar numa casa e não ouvir um relato sobre a doença. O câncer foi no pescoço, na tireoide. Tiraram daqui, cortaram e aí tirou. Para muita gente, o problema está no solo. É que o sudoeste baiano é famoso pela exploração de urânio. O mineral radioativo, estratégico para o país, está espalhado por estas terras. O Brasil é um grande produtor de urânio, que é a matéria-prima para você gerar nuclear. Agora, mais do que ser produtor de urânio, a gente detém o know-how do ciclo de enriquecimento de urânio. A INB, Indústrias Nucleares do Brasil, é a única empresa que tem permissão para extrair o urânio. Ela pertence ao governo federal e começou as atividades na região em 2000. O urânio que é beneficiado ali na indústria tem a finalidade de abastecer os reatores nucleares das usinas de Angra 1 e 2. Mas antes de chegar lá, esse minério percorre um longo caminho. Aqui, depois de purificado, é levado até Salvador, de onde é transportado em navios até a França e, finalmente, enriquecido. Depois disso, retorna ao Brasil sob a forma de gás e, em Resende, no Rio de Janeiro, passa pela última transformação. Aí sim, chega até as usinas. Foi assim durante os 15 anos que a empresa ficou em operação. Neste período, a INB explorou a mina da Cachoeira. Segundo documentos da própria empresa, foram produzidos mais de 3.700 toneladas de urânio já concentrado. Há quase 5 anos, a INB encerrou as atividades por aqui. Mas quem é da região afirma que a exploração do urânio deixou um rastro de problemas, muitos difíceis de identificar e de explicar. Um deles é o alto índice de casos de câncer. A foto que o Cássio segura é do pai que morreu no começo deste ano. Lúcio Fábio trabalhava como operador de máquina na INB e tinha 51 anos de idade. Eu, particularmente, fico sem saber o que dizer, sabe? Não tem como eu dizer que foi por causa do urânio, porque não, ou que não foi. Uma dúvida que persegue quem vive nessa região. Os casos de câncer seriam fruto da exploração do minério? Ou o problema estava aí antes mesmo da INB aparecer? A história do pai do Cássio mostra bem a situação. Ele trabalhou durante anos na empresa. A família acredita que ele possa, de alguma forma, ter entrado em contato com o mineral radioativo. Por outro lado, eles também descobriram que a propriedade onde a família morava fica numa área em que o mineral radioativo também está presente. Por causa disso, a água de poço cavado por aqui não se bebe. Esse poço, que durante muitos anos foi a principal fonte de água para abastecimento aqui da propriedade, há cerca de 1 ano e meio, foi lacrado pela Vigilância Sanitária do município. O motivo? Risco de contaminação por urânio. Por causa disso, essa quadra de 1 hectare, que um dia já teve cana, mandioca, melancia, secou. Água aqui, só quando chove. Nem os animais podem beber o que brota da terra. A gente dá os pulos, você fazendo jeito, fazendo barragens para armazenar água de chuva, essas coisas. Tudo por conta nossa. Água potável vem de fora. Tudo do Exército, do caminhão-pipa, no caso. A mesma situação também acontece em outras cidades da região.
Quilômetros à frente, encontramos algo bem parecido. Dona Alzira nasceu aqui e sabe o que é conviver com a escassez de recursos. Quando descobriu um poço profundo no quintal, achou que tudo poderia mudar. Meu Deus, ela durou quase um ano, só alegre. Mas logo veio a notícia: a água estava condenada. Eles falaram que deu urânio, deu ferro, deu um tanto de coisa que eu nem sei. A quantidade de casos de câncer na família dela surpreende. Morreu bastante. Meu avô, minha avó, meu tio, minha mãe, minha irmã. Tudo de câncer. Tudo de câncer. Maria Santa, que vive numa comunidade quilombola, descobriu em maio que está com câncer no seio e já faz tratamento. Você fica assustada também? Eu fiquei, né? Porque às vezes você fala assim, nossa, a região da gente, uma região que a gente nunca viu falar de tanta doença ruim, essas doenças malignas que está tendo agora, né? E quase todo mundo está afetado. Ter água e não poder usar até parece castigo. Isso acontece em Lagoa Real, outra cidade dentro da área de urânio. É o que se ouve nas ruas. A água da torneira, que eu pelo menos não bebo, não. Eu paro na goteira, tem a caixa lá, da chuva, e para nós beber. Até compro água para beber, para não beber essa uma de poço que pode ter mistura de urânio, né? Eles comentam aí, né, que pode prejudicar a gente, né? A gente utilizar essa água e tomar. A casa do Renaldo é um exemplo de como a população de Lagoa Real capta a água da chuva. Por calhas, o sistema aproveita o que escorre do telhado até a caixa d'água, depois para o abastecimento interno. A água é salgada e eu tenho medo da urânio, porque infelizmente o Ministério Público embargou essa INB aí por um ano devido a esses fatos de vazamento lá nos poços lá. E aí a água desce para a nossa cidade aqui e ataca tudo. O seu Nilo, que também tem uma fazenda no município, sabe muito bem disso. Na água de um dos poços da propriedade foi encontrado urânio e daí para frente nenhuma gota pode ser retirada dali. É difícil demais, moça, aqui é difícil pra gente, porque falta muita água. Quanto tempo que não chove bem aqui? Aqui tem uns 16 anos já. Que não tem chuva boa? Muito tempo, chove pouco e demais. Vários institutos de pesquisa já produziram relatórios sobre a radiação nestas terras. Um deles, da Universidade Federal da Bahia, chama atenção pelos altos índices de câncer na região. O documento não afirma que a presença do urânio ou a exploração do mineral sejam responsável direto pelos números da doença, mas o relatório ressalta que para alguns tipos de câncer, os casos nesta região são 30 vezes maiores que em outras partes da Bahia. O estudo chama a atenção para os casos de câncer no estômago e intestino em homens com menos de 50 anos de idade. Para o pulmão, a gente encontrou 6 vezes mais a tendência de aumento na região em relação à Bahia, quando comparado com a Bahia. Para os tumores do intestino, há anos em que tem uma tendência de 39 vezes mais o aumento em relação à Bahia. E para o sistema linfomatopoético, especialmente a leucemia, 2 vezes mais. Close to a sort of small river called Riacho da Vaca. A Universidade Federal da Bahia ainda encomendou outro estudo sobre o urânio na região. Técnicos da Comissão de Pesquisa e Informação Independente em Radioatividade, um instituto da França, estiveram por aqui e chegaram a uma conclusão alarmante. A exploração de urânio pode ter deixado expostas rochas do minério, o que aumentaria ainda mais o risco de contaminação da população. E há constatações importantes, como a presença de urânio, de rochas de urânio, que foram deixadas em função de um descontrole dessa área trabalhada, com níveis de radioatividade acima dos limites indicados, não é? Radioatividade essa de origem, portanto, da atividade mineradora, não radioatividade mineral. Além disso, segundo o pesquisador, em locais onde a INB explorou o urânio, foram encontrados níveis de radioatividade acima dos normais. Estão em áreas, felizmente, distante
das áreas urbanizadas. Entretanto, essa situação é preocupante porque esse descontrole pode, aos poucos, se ampliar para áreas urbanizadas, para regiões urbanizadas. Os efeitos da radiação por urânio dependem da dose e do tempo de exposição. Na literatura médica, o câncer está associado à radiação. De acordo com especialistas, a radioatividade pode alterar o relógio biológico das células. Com isso, elas crescem desordenadamente e causam os tumores. Essa contaminação pode ocorrer em função da circulação em áreas que foram, como eu disse antes, manipuladas, trabalhadas pela empresa e que não estão isoladas. Essa contaminação pode ocorrer em função de consumo de água contaminada em áreas de influência da atividade mineradora. A alimentação também de animais que utilizem essas áreas contaminadas, como pasto, etc. Rita de Cássia foi casada com um funcionário da INB e conta que por várias vezes ouviu do marido histórias sobre a falta de segurança na empresa. Ele falava, trabalhava nas piscinas, ele foi recuperar a piscina de minério, que eram deixados minério, que teve um probleminha, ele foi consertar. José Carlos Pereira da Silva morreu aos 47 anos de câncer no estômago. A região tá tendo muito esses casos e a gente vai falar muito que ele é prejudicial à saúde. Este ex-funcionário, que prefere não se identificar, diz que proteção era algo raro para quem fazia trabalho braçal. E a proteção, quando eles davam uma máscara. Ele relata que quando alguma fiscalização aparecia, a ordem era desaparecer. O coordenador daquele chegava e dizia assim: "Vai, vocês procuram o mato aí e recua aí que está vindo segurança aí hoje." Este diretor do Sindicato dos Mineradores da região fez várias denúncias contra a empresa. Foi ameaçado e está incluído no programa de proteção aos defensores dos direitos humanos. Lucas Mendonça diz que a empresa tentou esconder alguns acidentes que ocorreram. Desde 2000, no início de operação, já vinha tendo vazamentos e o grande problema disso é que os acidentes, em alguns momentos, a empresa tentou esconder. Nos últimos meses, a população tem ficado ainda mais preocupada. É que no ano que vem, a INB deve voltar a explorar urânio na região. O processo para a liberação dessa nova linha de produção já está em andamento e depende da liberação do IBAMA e da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Esses produtores rurais estão apreensivos. As terras deles estão bem perto da nova mina. E os protestos têm sido constantes. Essas imagens mostram os produtores destruindo uma cerca colocada pela INB. Segundo eles, a cerca impedia a utilização de uma estrada rural que dá acesso às propriedades dos sitiantes. Eles propôs um acordo de abrir um poço artesiano em cada propriedade, levar energia e dar instalado para a gente abrir mão dessa área aqui, que é uma área pública, que não é nossa, mas para a gente abrir mão disso aí, eles propôs esse acordo. Umas horas de máquina, abrir poço artesiano, dar água instalada com energia e tudo. Nós entramos em contato com a INB, Indústrias Nucleares do Brasil. Eles não quiseram gravar entrevista. Por e-mail, responderam às perguntas enviadas pela nossa produção. Sobre o aumento do número de casos de câncer na região de Caetité e Lagoa Real, comprovados pela pesquisa realizada pela Universidade Federal da Bahia, eles enviaram dados de outra pesquisa realizada pela Fiocruz entre os anos de 1990 e 2005, que conclui: não foi observada alteração no perfil de mortalidade por câncer na população de Caetité e Lagoa Real, nem maior probabilidade de se adquirir câncer nesses municípios. Sobre as denúncias de contaminação do solo e da água e até de funcionários que trabalharam na empresa, a INB respondeu que desenvolve permanentemente programas de monitoração ambiental e proteção radiológica para assegurar a qualidade do meio ambiente e preservar a saúde de seus empregados e da população que mora nas proximidades da mineradora. E completa:
O urânio está presente nas águas e rochas de forma natural, portanto, desde antes da empresa atuar na região. Poços contaminados com urânio, água potável escassa, casos de câncer e uma sensação que só mesmo quem vive aqui é capaz de descrever. Eles não dão importância nenhuma para o pessoal da região. Então, é o seguinte, a gente se sente esquecida. Vai fazer o quê, né?